Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aulinha aí de matemática com o Prof. Caio. Na aula de hoje, nós vamos ver as circunferências, ok? Algumas propriedades, algumas fórmulas e vamos nessa, tá? Primeiramente, ó, circunferência, então, é como se fosse a borda da minha pizza, tá? Então, veja que eu tenho uma pizza, a borda é a circunferência, ok? O círculo seria a pizza inteira. A borda é a circunferência, ok? Aqui, com a circunferência, eu posso ter três tipos de segmentos de reta que passam por dentro dela, tá? Lembrando que eu tenho a diferença entre segmento de reta, uma semirreta e uma reta, tá? A reta, ela é infinita, então ela não tem começo e não tem fim. Então ela vai... O segmento de reta, ele tem um início e tem um fim, ok? Então pode ver que todos esses casos aqui eu tenho segmentos de reta, então um pedacinho da reta. E também tem a semirreta, né? Que daí seria uma reta que tem um início, mas ela não tem fim. Então ela vai só para um lado, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que nós temos aqui é o raio. O raio é aquela medida que vai do centro da circunferência, então é o segmento de reta que vai do centro da circunferência até a borda dela, né, até encostar na circunferência, ok? A corda, ela liga dois pontos da minha circunferência. Então, ó, daqui para cá é uma corda, daqui para cá é outra corda, daqui para cá é outra corda também. E o diâmetro, ele liga também dois pontos da circunferência, então também é uma corda. Então, ó, o diâmetro também é uma corda, ok? Só que ele tem um caso específico que ele passa pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da minha circunferência. Com isso, o que eu posso ver? Ó, se ele passa pelo centro da circunferência e se do centro da circunferência até a extremidade eu tenho o raio, que é esse daqui, automaticamente para o outro lado também é o raio, certo? Então eu tenho a minha primeira fórmula, que é o seguinte: o diâmetro é igual ao raio multiplicado por 2, duas vezes o raio. Então, o diâmetro sempre vai ser o dobro do raio, e automaticamente o raio sempre será a metade do meu diâmetro. Beleza? Pessoal, então ó, a próxima parte que é muito importante é o perímetro. Como que eu faço para descobrir o perímetro de uma circunferência, tá? Eu vou mostrar agora o método que eles utilizaram para descobrir a fórmula, para que você consiga entender um outro elemento muito importante na circunferência, que é o π, ok? Então é o seguinte, ó. O que eles fizeram? Primeiramente, eles pegaram e mediram o diâmetro da circunferência, ok? Então mediram o diâmetro da circunferência e viram que deu mais ou menos. Eu vou colocar um valor aqui, tá? O diâmetro deu igual a 7, ok? Em seguida, o que eles fizeram? Pegaram essa circunferência e cortaram ela. Então, ó, cortaram ela e em seguida, depois de ter cortado, esticaram ela. Então pensa, eu peguei aqui, cortei, peguei as duas pontinhas e estiquei aqui embaixo, ok? E descobriram que esse tamanho era 22, ok? Esse tamanho aqui, pessoal, já é o meu perímetro, ok? Então, olha só. Se eu pegar a circunferência, cortar e esticar ela, eu vou acabar encontrando o perímetro da circunferência, ok? O que acontece? Eles descobriram que não importava qual era a circunferência que eles pegassem. Sempre que eles cortavam, viam o comprimento dela, o perímetro, e depois dividiam pelo diâmetro da mesma circunferência, a resposta sempre dava um 3,14 e mais alguns numerozinhos, ok? Esse valor aqui
que é um valor infinito, tá? Ele não acaba, ele vai para sempre. Nomearam como sendo π, ok? Então é o π. Então olha só, eles têm que o π é igual ao quê? É igual ao comprimento da minha circunferência, igual ao meu perímetro, tá? Na circunferência a gente chama de c, tá? Comprimento da circunferência. E se eu pegasse o comprimento e dividisse pelo diâmetro, eu ia ter exatamente o π. Então, olha só, acabei de criar uma fórmula, ok? O que acontece então? Para eu saber o perímetro de uma circunferência, que é o c, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o diâmetro para cá, multiplicando. Então, o perímetro de uma circunferência é sempre o diâmetro multiplicado pelo π, ok? Professor, qual valor eu vou usar para o π? Depende muito de cada exercício, ok? O mais correto, a forma mais correta, é tu usar o π como sendo o próprio π. Então, por exemplo, se eu tiver um exercício, como se fosse esse caso aqui, ó. Ah, o diâmetro é 7. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 7 vezes o π. Então, o comprimento é igual a 7π. Pronto, ok? Essa é a forma matemática mais, correta da gente resolver isso daqui. Agora, cada exercício pode colocar, por exemplo, no enunciado. Ah, use o π como sendo 3,14, como 3,1, como o próprio 22 dividido para 7, e assim vai, ok? Então, é sempre observar o enunciado ali certinho para conseguir fazer e substituir o π de acordo com o valor que o exercício pede, ok? Próxima parte, então, é a área da minha circunferência. Para eu descobrir a área da circunferência, eu não vou usar o diâmetro, tá? Agora, eu vou usar o raio, ok? E o que eu vou fazer, ó, é muito simples. Agora que eu já descobri o π, que eu consigo utilizar o π, que eu sei que ele existe, fica muito mais fácil. Porque eu vou ter o seguinte, ó, que a minha área é igual ao π vezes o raio ao quadrado. πr ao quadrado. Então, a área, eu vou pegar o π, multiplicar pelo raio e multiplicar pelo raio de novo. Então, vamos supor, se aqui o raio fosse 4, então minha área seria π vezes, ó, 4 ao quadrado é 16. Então, minha área é igual a 16π. Simplesmente isso. Ok, pessoal? Nas próximas aulas, nós veremos alguns exercícios envolvendo a circunferência, ok? Então, vai ser praticamente um resuminho de tudo isso aqui que a gente viu hoje, só que em forma de exercício, ok? Então, pessoal, obrigado por ter assistido aí o vídeo, a nossa videoaula, né? Se inscreva lá no canal, coloca no sininho também, né, para não perder as próximas aulas, tal, que vão saindo. É isso aí, obrigado e valeu! Valeu, não fechou aqui, é aí.